noite de quarta-feira. A gente fez esse convite para o Cauê. Vamos começar a nossa live aqui. A Unid, mais uma vez, quer agradecer você, Cauê, pela disponibilidade de fazer esse bate-papo aqui conosco, né? Você que é um dos nossos coordenadores aqui, da nossa especialização do MBA em Liderança, e sempre disposto a trazer seus conhecimentos aqui nas nossas lives, né? Nesses bate-papos que é tão engrandecedor. Mais uma vez, obrigado, viu? E contamos com você aqui. Estou aqui eu sempre acompanho, né, suas aulas, suas lives, porque eu gosto muito de te ouvir, eu acredito que o pessoal também. Então, mais uma vez, em nome da Unid, quero agradecer aí a sua disponibilidade mais uma vez, Cauê. Eu que lhe agradeço, Alisson, mais uma vez. A parceria Unid aí tem sido um grande prazer estar junto com vocês nessas aulas, coordenando um curso de liderança e também ministrando aulas, né, de gestão de pessoas, liderança para outros módulos aí de vocês. E é um prazer, pessoal, muito prazer aí para aqueles que eu ainda não conheço. São quase 30 pessoas aí na nossa sala nessa quarta-feira à noite para ouvir, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o tema de gestão de pessoas, liderança, até mesmo o título, né, que chamou a atenção aí de vocês foi o Liderança 4.0, né? Como os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar. E eu resolvi aqui, pessoal, viu, Alisson? Eu resolvi trazer para vocês hoje realmente um bate-papo, uma conversa, como nós faríamos talvez numa aula. Sem slides aqui, na verdade, eu não vou trazer nenhum slide para vocês. Eu vou trazer um compilado do qual foi assim a minha percepção e tem sido a minha percepção nos últimos tempos, principalmente nesse tempo pós-pandemia, do que as melhores lideranças têm feito no seu ambiente de trabalho, né, com seus colaboradores, com suas pessoas, para se tornarem efetivamente grandes lideranças para trabalhar, grandes líderes para trabalhar. E aqui eu imagino que nós devemos estar com pessoas, né, na turma que ou que são alunos ou que desejam ser alunos e se desenvolver nesse tema, que, aliás, é um tema de interesse cross, ou seja, que pode ser um tema de interesse para qualquer estudo, como não apenas administração, gestão, mas como marketing, como medicina, direito. Afinal de contas, liderança deve ser levada em conta em qualquer tipo de estudo. E quando eu penso nesse tema e como que eu comecei, né, a trabalhar com esse tema, queria começar a trabalhar isso aqui com a turma, né? Quem aqui se lembra, quem aqui se recorda do seu primeiro emprego? Gente, quem aqui se lembra? Aí, Aline, já levantou a mão? Estou vendo a Aline ali com a mão levantada. Aliás, pessoal, quem quiser aqui e puder, olha lá, o José Pedro colocou eu ali no chat. Abra a câmera. Acho que é legal a gente poder fazer uma aula assim que a gente pode se ver, né? Igual estou vendo ali o Alexandre Vaz, a Michele, a Aline. Seria gostoso ver outras pessoas também. A Ana Faria, né? Assim a gente consegue ir trocando, interagindo um pouco mais nessa uma hora que nós temos. Bom, a maior parte das pessoas, quando eu faço essa pergunta em aulas, em palestras, em treinamentos, Júlio César, lembra por duas razões. Ou porque era muito bom, ou porque foi uma desgraça. Ou seja, eu senti perdido, eu senti uma carta fora do baralho, lá quando eu fazia, sei lá, estava fazendo estágio, estava como trainee, né, começando a minha carreira profissional, não importa. E geralmente, se você for pensar bem, tem alguma pessoa envolvida para que esse momento tenha sido bastante negativo ou positivo. E na maior parte das vezes, essa pessoa era quem? O gestor ou a gestora, né? O chefe ou o líder, né? Vamos dizer assim, né? O chefe ou o líder da história toda, né? E isso é batata. Assim, a maior parte das pessoas que você pergunta tem essa questão. Não à toa, saiu há um tempo atrás, trazendo alguns dados aqui para vocês na minha voz, um dado da empresa McKinsey, que é uma grande empresa de consultoria, que revelou que 8 em cada 10 pessoas, repito, 8 em cada 10 pessoas que pedem demissão de uma empresa, no fundo, estava pedindo demissão de quem? Do chefe. Olha como esse assunto é importante que a gente vai discutir aqui hoje, pessoal. As pessoas não estão pedindo demissão hoje das empresas, estão pedindo demissão da liderança ou da falta dela, né?
Nesse sentido, a gente começa também a perceber, nesse mundo pós-pandemia, então falando um pouco mais de modernidade para vocês, nesse mundo pós-pandemia, alguns movimentos muito interessantes de serem estudados e observados. Um deles é o que começou a se deflagrar nos Estados Unidos, agora, no ano passado, e eles até estão chamando esse movimento de a grande resignação. Vou repetir para quem quiser anotar. A grande resignação. O que significa resignação? Pessoas pedindo para ir embora das empresas. Ou seja, eles estão percebendo, Ana Faria, eles estão percebendo um recorde imenso de pessoas que estão pedindo para ir embora das empresas. Então, eles começaram a entender o motivo, a razão pela qual. E uma das principais era que as empresas voltaram nesse pós-pandemia com um pensamento similar ao antes da pandemia, ao pré-pandemia. Só que, caramba, muitas coisas aconteceram e muitos fenômenos. Pessoal, só percebam se vocês estão com o microfone. Eu vou pedir para o Alisson também, não sei se o Alisson está como host, ajudar algumas pessoas, às vezes, sem querer, deixa o microfone aberto e a gente acaba não tendo uma clareza do áudio. Então, você pode mutar as pessoas ali que eventualmente abrirem o microfone. Obrigado aí. Então, voltando ao tema. As empresas voltaram com a mesma mentalidade do que estavam antes da pandemia. Então, por exemplo, acabou a pandemia, as empresas que tinham, por exemplo, concedido home office, volta todo mundo para casa. Volta todo mundo para a empresa. Volta todo mundo a trabalhar na empresa, né? E aí começou-se a perceber um monte de pessoas falando, não, a minha realidade, a forma como eu me adaptei nesses últimos 2, 3 anos, não é mais a mesma a qual eu estou nos tempos de hoje. Gente, eu conversei com pessoas que começaram a trabalhar em casa e literalmente mudaram de país, não é nem de cidade, mudaram de país. O trabalho começou a ser digital, né, para algumas pessoas. Eu sei que não estou falando de todas as posições de trabalho, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou falar das outras posições. Tem posição de trabalho que não dá para... Nem home office fez durante a pandemia. Por exemplo, ramo da saúde, ramos de bens de consumo essenciais. Então, eu sei que isso nem aconteceu home office. Estou falando de alguns grupos, né? E aí, algumas pessoas, como eu disse, mudaram de país. Eu conversei com um rapaz que ele foi embora para Portugal e continuou trabalhando na empresa aqui no Brasil. A empresa falou assim, Ana Faria, agora volte. Como assim, né? Eu já me mudei de país. Aí que a pessoa falava, peço demissão, vou buscar outra empresa. Não precisa ir muito longe, né? No meu caso, a minha irmã, minha própria irmã, ela trabalhava numa grande empresa aqui em São Paulo, do ramo, do ramo logístico, e minha irmã trabalhava no departamento jurídico, minha irmã é advogada, tá? E aí, quando a empresa volta, né, para o pós-pandemia, mandou todo mundo voltar para o presencial e a realidade já era diferente para minha irmã. Ela pediu demissão. Ela foi uma dessas. Então, o que acontece? Quando eu falo da empresa que pediu, não foi uma empresa, né? Não foi um edifício que pediu volte, não é um edifício. Quem pediu foram quem? As lideranças daqueles lugares. Então, esse mindset, esse modelo mental, ele deve ser muito trabalhado nas organizações. E eu trago para vocês um outro dado para a gente refletir junto. Segundo a Gallup também é uma outra grande empresa do ramo de pesquisa mundialmente conhecida, eles fizeram uma pergunta para algumas empresas e pessoas com o seguinte objetivo, descobrir se as lideranças estavam ou não preparadas para estar em sua função. Será que o Júlio César está preparado para estar na função de liderança? Será que a Ana Faria? Será que a Aline? Será que o Alexandre? E por aí ia, né? O que eles concluíram? Olha o dado de cair o queixo. 70% dos líderes não estavam preparados para a sua função de gestão de pessoas. Repito, 70% dos líderes que estavam em posição de gestão de pessoas não estavam preparados para a sua função. E aí eu fiquei muito curioso e fui atrás dessa pesquisa para entender o detalhe, né? E quando eu fui entender esse detalhe, o que eles trouxeram para a gente? Quer ver? Deixa eu chamar aqui o Alexandre Vasco, que eu estou vendo que está prestando muita atenção aqui na aula. Alexandre, boa noite, tudo bem com você? Eu vou chamar alguém para participar. Tudo ótimo, querido? Interrompido. Legal, aqui, Alexandre.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é formado? Sim. Ótimo. Você é formado em quê? Em análise de sistemas. Maravilha, Alexandre. Eu vou fazer essa pergunta para ti. Queria que você recordasse do momento da sua formação. Todas as disciplinas que você estudou em análise de sistema. Tá bom? Teve alguma disciplina que ensinou a você como ser um bom líder? Não. Nem na minha faculdade. A minha faculdade eu estudei administração hoteleira, Alexandre. E eu aposto que se a gente perguntar para vários que estão aqui se em sua graduação o tema gestão de pessoas, liderança foi abordado, eu aposto que 95% das pessoas vai dizer não. Aí o que acontece, Alexandre? A gente vai para o mercado de trabalho, não foi? Aí você foi, começou a estagiar, começou a crescer na empresa, né? Foi ali contratado e foi crescendo. Daqui a pouco, um dia, alguém vai lá e bate no seu ombro e fala: ô Alexandre, parabéns, viu? Você está indo tão bem, mas tão bem, que agora você vai ser o líder da turma aqui. Você vai liderar as pessoas. Aí a gente fica de queixo caído, né? O que eu tenho que fazer? Né? Ninguém me ensinou. Né? Eu estudei como ser um bom analista de sistemas, não como ser um bom líder dos analistas de sistemas. E aí acaba que a gente começa a ter um grande gap. Obrigado, Alexandre, para a brincadeira aí, pela participação. Vamos junto. A gente começa a ter percebe esse grande gap das pessoas não estarem preparadas para a sua função. E aí a gente começa a observar um ciclo vicioso nas organizações. E qual que é esse ciclo vicioso? Você acaba aprendendo com a sua referência mais próxima, que é o seu antigo líder, ou seu atual líder, que na maior parte das vezes também não teve essa formação e teve que aprender do jeito que aprendeu. E aí a gente começa a vir lá atrás, estudar essa formação desde a época da Revolução Industrial, em que eu mando e obedece quem tem juízo. Não é isso? Eu mando e obedece quem tem contas a pagar. E aí o que acontece nessas grandes organizações? O oprimido, quando ganha poder, se torna opressor. Uau! Eu vou repetir essa frase. O oprimido, quando ganha poder, se torna o opressor. E aí vira esse ciclo vicioso. E qual que tem sido o nosso papel? Da UNID, ou mesmo da YouLeader, a empresa qual eu sou sócio-diretor, que desenvolve líderes nas empresas. E a gente aprendeu isso com o Great Place to Work, que faz o ranking das melhores empresas para trabalhar. Qual que é o nosso papel? Ser esse meio que vai fazer o filtro nessas organizações e procurar desenvolver líderes melhores. É por isso que eu falo com tanta paixão sobre esse tema. É por isso que eu vejo com tanto propósito o trabalho que a gente faz aqui na UNID de desenvolver liderança nesse programa, o qual eu coordeno, que fala sobre liderança, desenvolvimento de pessoas e inovação. Tá? E dando continuidade aqui, lá atrás eu perguntei para vocês quem lembra do seu primeiro emprego. E eu também lembro. Eu posso contar para vocês qual foi meu primeiro emprego? Eu estudei, como eu disse aqui para o Alexandre, administração hoteleira. Então, eu aprendi como fazer administração de hotéis, resorts, por aí vai. E aí, o meu primeiro estágio foi num resort, que era uma estação de esqui, nos Estados Unidos. Nossa, Cauê, que chique, hein? Primeiro emprego na estação de esqui nos Estados Unidos. Aí você deve estar pensando lá, né? Você deve estar vislumbrando, né? Nossa, olha o Cauê lá trabalhando, né? Aquele pessoal tudo bem vestido, com aqueles casacos, indo para a montanha esquiar, né? Tomando seus cafés e por aí vai. Sim, era um lugar bem chique assim. Só que sabe onde eu estava? Limpando o banheiro e arrumando cama. Esse foi o meu primeiro trabalho, meu estágio, pessoal. Eu era camareiro do resort. Eu limpava os quartos e banheiras para deixar bem limpinho para o próximo hóspede que viesse a se hospedar. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que aquele foi um excelente ambiente de trabalho. Eu tive um great place to work, um excelente lugar para trabalhar. Por quê? Porque eu tive uma grande líder para se trabalhar. E o nome dela era Laura.
Laura Thomas. Eu quero comentar com vocês agora algumas das experiências que eu tive com a Laura e vocês conectarem o quanto isso tem a ver com uma liderança eficaz, uma liderança 4.0, essa liderança totalmente remodelada. Ela já fazia isso sem perceber há mais de 10 anos atrás, quando eu estive lá fazendo esse estágio, tá bom? Vamos lá, vou contar um pouquinho da história. Estava eu lá trabalhando, limpando o banheiro tranquilamente, né, arrumando as camas, e de repente, acho que alguém começou a compartilhar a tela aí. Natália, você está compartilhando a tela aí, dá uma olhada aí só para descompartilhar, por gentileza. Ok? Clicou ali sem querer, acho que no compartilhar tela. Aí eu não sei se alguém da Unid consegue. Obrigado. Então, eu estava lá, como eu disse, voltando para a Montanha de Neve. Né? Lá estava eu. E, de repente, eu comecei a pensar, puxa vida, já que eu estou estudando administração hoteleira, seria legal eu conversar com a gerente do nosso departamento, que é a Laura, para perguntar para ela se eu posso conversar e sentar ali e aprender com ela, né? Aprender a parte estratégica, aprender a parte administrativa. E a Laura, ela tinha muito essa característica de política de portas abertas. Ou seja, as pessoas sempre entravam pela porta. E uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, né? Aí tem líder que eu converso e fala, Cauê, pronto, até aí tudo bem, eu tô seguindo esse caminho, né? Eu tenho a política de portas abertas aqui com o meu time. Só que aí eu falo, ótimo, mas as pessoas entram por essa porta? Essa é a pergunta que deve ser respondida. De nada adianta a sua porta estar aberta se as pessoas têm medo de entrar. E a Laura tinha essa política e as pessoas não tinham medo de entrar. Literalmente, as pessoas iam até ela, conversavam com ela e por aí. E aí eu fiz isso. E perguntei, Laura, será que eu poderia sentar aqui do seu lado com a minha cadeira e ficar assistindo você trabalhar? Vendo como você faz a parte administrativa, a parte estratégica, como que você monta o dia para as pessoas realmente realizarem o trabalho. Aí eu nunca me esqueço. A Laura olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, Cauê, puxa, que legal essa sua iniciativa, mas, infelizmente, nós não temos vaga de estágio aqui. Foi o que ela disse. Eu falei, não, Laura, mas eu não quero fazer estágio. Eu quero sentar do seu lado no dia da minha folga. Eu não vou bater o cartão, não vou ganhar por isso, mas eu quero só ver você trabalhando. Aí ela ficou muito surpreendida positivamente e permitiu. Falou, então tá bom. Né? Nesse caso, então, você deu uma boa ideia, bem inovador, né? Venha. E eu fui. E, gente, ela ensinou tudo aquilo que ela poderia me ensinar sobre o trabalho que ela fazia. É como se ela estivesse me preparando para estar no lugar dela, vamos dizer assim. Ela, literalmente, sem medo de ser feliz, ela me ensinava tudo. Mais do que isso, né? Sem medo de perder a posição. Tem muitos chefes, né, que não vamos dizer líderes, que não ensinam os seus colaboradores, né, não desenvolvem os seus colaboradores, justamente com medo disso que eu comentei agora, com esse medo de perder a posição. Ah, meu Deus, eu vou perder minha vaga, então prefiro que as pessoas sejam medíocres aqui. Aí vem uma coisa muito complexa, que eu já vou voltar para a história da Laura, mas é porque me lembrei disso agora. Em empresas que têm esse tipo de modelo mental, a alta diretoria sempre vai contratar diretores medíocres. E a diretoria, os diretores, vão contratar gerentes medíocres. E os gerentes vão contratar coordenadores medíocres, que vão contratar supervisores medíocres, que vão contratar analistas medíocres, que vão contratar estagiários medíocres. Minha gente, nesse jeito a gente vai construir que tipo de empresa? Uma empresa medíocre. Agora, se você tiver esse outro pensamento de, puxa, né, mudando essa escala da pirâmide, do qual você vai contratar pessoas excepcionais e por aí vai, isso vai descendo, você acaba construindo uma empresa excepcional, uma empresa extraordinária. Resumindo a história, quando acabou essa minha experiência de trabalho, era um trabalho temporário de 4, 5 meses, a Laura me chamou na sala dela e falou assim, Cauê, eu quero lhe fazer um convite. Falei, nossa, Laura, diga lá, né? Ela falou, quero te convidar
para voltar a trabalhar com a gente de novo na temporada de inverno do ano que vem. Aí eu fiquei assim, nossa, lisonjeado. Falei, nossa, emprego garantido, né? Mais... E ganhava em dólar, né, gente? Era coisa boa ganhar em dólar, né? Então eu, opa, legal, né? Aí eu disse, mas para fazer o quê? Já imaginando, né? O que será que ela vai ver? Que posição será que eu vou ter, né? Ó, e doce ilusão, né? A ilusão de quem começa a trabalhar e acha que vai ser promovido depois de 5 meses de trabalho, né? Aí ela falou assim, ué, Cauê, eu quero te contratar para fazer a mesma coisa que você faz, né? Ou seja, continuar sendo camareiro. Eu, ok, era isso que eu imaginava que você ia falar, né? Aí ela falou assim, mas calma, tem um adicional. Eu também gostaria que você cuidasse das nossas palestras de segurança no trabalho. É um tema que eu acho que a gente não está fazendo tão bem aqui, ela disse. E você, como eu vejo que gosta de falar em público, gosta de comunicação, você acha que vai fazer bem essa conscientização das pessoas no nosso time? De, por exemplo, usarem as luvas quando forem limpar o toalete, né? Ou mexer com produto químico, saberem onde são as saídas de emergência, fazer essa conscientização. Aí eu topei esse desafio, né? Voltei para o Brasil e retornei para trabalhar de novo na temporada de inverno no ano seguinte. E aí, quando eu estava nessa segunda temporada de inverno, aconteceu uma coisa muito inusitada que eu queria contar para vocês. E isso, para mim, foi uma das maiores histórias que eu tenho na minha vida. Eu estava lá, feliz e contente, limpando um dos quartos. E a Laura me liga. Cauê, será que você pode me representar numa reunião? Eu falei, eu? Representar você numa reunião? Meu Deus, né? Assim, mas qual que é o tema da reunião, né? Ela falou, calma, fique tranquilo. O tema da reunião é justamente sobre segurança no trabalho. Um tema que eu já sei que você está dominando, até porque você está dando palestra sobre esse tema. Falei, ok, né? Mas me diga quando que é essa reunião, para que eu possa ir me preparando até lá. E ela disse, daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos. Eu, meu Deus, Júlio, você não acredita, cara? Eu fiquei assim, suando. Meu Deus, e agora? Vou, né? Ela, seu pedido é uma ordem, eu falei para ela, né? Caramba, uma pessoa que fez tão bem para mim, né? E não ia contribuir. Fui lá. Quando eu fui para essa reunião, gente, vocês não acreditam. Eu abro a porta da sala e nessa reunião os convidados eram ninguém mais, ninguém menos que os diretores e diretoras do resort. E na ponteira da mesa, adivinha quem estava? O presidente do resort. Eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, né? Que medo. Sentei, sabe aquela frase que diz, quando está com medo, vai com medo mesmo? Fui com medo mesmo. Aí eu cheguei lá, sentei assim, né? Eu comecei a observar, participar da reunião. Aí quando eu participava, eu lembro que o presidente do resort às vezes sorria, né? Acenava com a cabeça em formato de aprovação pela minha presença ali. E eu nunca me esqueço disso. Quando aquela reunião acabou, eu voltei a limpar a privada que eu estava limpando. E exatamente isso que comprova o porquê que aquele era um excelente lugar para trabalhar. Porque aquele dia eu percebi que a Laura confiava em mim para conduzir uma reunião com o presidente do resort. Assim como ela confiava em mim para continuar a limpar aquele quarto que eu estava limpando. E se por acaso a aula tivesse que acabar agora, depois desses alguns minutos que estamos aqui juntos, meu Deus, deu um problema, caiu a internet, caiu a luz, eu acho que a principal mensagem eu já teria passado para vocês que estão aqui me assistindo hoje. A palavra é confiança, pessoal. Quem está anotando, eu vi que alguns estão com lápis e caneta na mão, aí, caderno na mão, anotando algumas dos principais insights da palestra, da aula. Escrevam aí. A confiança é o principal aspecto que existe nas melhores empresas para trabalhar e na relação com os melhores líderes para trabalhar. Se não há confiança, não há uma boa relação. Júlio, eu vi que você levantou aí, você gostaria de falar? Sim, prazer, meu nome é Júlio César, sou de Anápolis, Goiás. Isso acontece comigo até hoje. Eu trabalho no hospital daqui da minha cidade, no hospital estadual, que é um hospital de urgência. Eu sou auxiliar administrativo. Só que o meu supervisor, ele me dá mais cargo do que os meninos.
eu sou PCD, eu tenho uma condição da minha doença que ele me permite ser PCD e eu desenvolvo no meu trabalho coisas do meu supervisor. Isso de você falou da reunião, falar assim, você tem que ir lá para o auditório, ou você tem que ir para a sala de reunião, eu falo, que horas? Daqui 5 minutos. Eu vou, ligo, foda-se e vou. Desculpa pela palavra que eu falei, foda-se, mas eu vou. E eu sou formado em segurança do trabalho e hoje eu sou aluno, faço faculdade de processos gerenciais, EAD. Aí eu tô aqui, ó, computador aqui ligado e meu celular aqui falando com vocês. Aí eu tô desenvolvendo meus projetos. Tudo que você falou acontece comigo diariamente. E eu gosto dessa adrenalina, é bom. Mas no Júlio, final do... Ah, que sensacional isso que você conta para a gente hoje, Júlio. Alguns devem até estar se perguntando aqui, Júlio, caramba, né, Alisson? Eu vim aqui para uma aula, cadê os slides? Né? Cadê aqui o... Mas não. O que eu acredito? Eu não sou contra também na aula que eu dou, eu levo slides e tal, mas como eu falei, poxa, isso vai ser uma aula rápida de 1 hora, eu acho que é muito legal a gente fazer uma aula de contar histórias e trocar ideias, como o Júlio trouxe e contribuiu com a gente hoje, porque isso acaba enaltecendo muito mais a memória, né? Aliás, isso se comprova muito, viu, Júlio? Quando a gente tem uma empresa, uma liderança porque no fim das contas, o que a Laura estava me dizendo, o que o seu líder, Júlio, está te dizendo? Que confia em você. Eu confio tanto em você ao ponto que eu sei que você pode ir lá no auditório agora, daqui 5 minutos, me ajudar. Né? E aí, diga. Eu do meu setor, eu sou um auxiliar administrativo. Acima de mim tem os assistentes, tem um analista, tem meu supervisor, tem o coordenador do meu supervisor e tem os diretores executivo e diretor administrativo. E quando meu chefe, todo mês ele fala para mim, ó, tal, última segunda-feira você vai lá para o auditório para fazer a integração. Eu só viro assim, moça, eu não sou nem líder, nem supervisor, não. Não, vai, que eu confio em você. Porque você é comunicativo, você gosta de falar. E eu aprendi a gostar muito mais da liderança por causa de uma pessoa que me indicou esse curso. Porque, como eu sou portador, eu tenho uma doença bem rara, que ela é o primo do mal de Parkinson, conhecido como ADCY5. Sou o 10º diagnosticado no mundo. E eu nunca desisti. As melhores notas é a minha. Ontem eu consegui meu selo de verificação no Instagram. Eu não desisto de Uau! nada. Eu não Ô, Júlio, desisto eu de quero te nada. seguir. Coloca seu arroba aqui no chat. Acho que a turma também quer te seguir. Uau, temos uma pessoa verificada no Instagram aqui, gente. Quero conhecer o Júlio mais. Júlio, Aí, sim, ó. Oi, travou. Aí, agora sim, professor, voltou. o que eu sempre falo é na integração. Eu apresento o meu setor, só para terminar aqui, aí você já vai entender. Aí eu explico do meu setor, explico as regras que pode e o que não pode. E a gente aqui, a gente conseguiu o selo da ONA. Eu não sei se o senhor já ouviu falar da ONA. A ONA ela é uma acreditação de melhores atendimentos de empresas do mundo, que a gente é qualificado. A gente conseguiu o nível 2. E eu sou o único tupetudo, nariz empinado, que os médicos, os supervisores falam para mim, você é muito tupetudo. E eu sou auditor interno ainda. Eu nunca desisti. Eu sou o auditor interno lá do lá do hospital, professor. E Uau! E eu falo que toda vez, quando entre a gente escolher entre estar certo e ser gentil, a gente escolhe ser gentil. A gentileza leva a gente em lugares infinitos. Júlio, eu Eu estou muito sempre... emocionado com a sua fala. Parabéns. Eu, de verdade mesmo, só com a sua fala aqui hoje, eu acho que já valeu a aula. É isso que eu acho. Essa foi a pérola do nosso encontro. Várias pessoas aqui mandando parabéns, justamente por quem você é. E quando a gente fala de liderança, é isso que você faz, Júlio. Acho que as pessoas têm muito mais a nos ensinar do que a gente imagina. Comentando um pouquinho contigo, Júlio, e todos que estão nos escutando aqui, tem uma história que eu gosto de contar, que é assim,
Eu adoro, Júlio, e seria um prazer aí quando a gente está junto, né, com as pessoas. Eu adoro ouvir as histórias. Então, eu sempre que eu estou numa aula assim, eu abro o microfone para as pessoas poderem contar suas histórias, né, suas experiências de liderança ou como liderado, não importa. A gente sempre pode aprender uma coisa. E eu já estou fazendo isso, Júlio, há 12 anos. Esse é meu trabalho já há 12 anos, né, de estar em sala, desenvolvendo, dando aula, dando treinamento, dando palestra. E aí, há 2 anos atrás, eu conversei com um amigo chamado Gustavo, e ele é um roteirista. O Gustavo é um grande roteirista, é um amigo meu, né? Eu falei assim, Gustavo, amigo, eu tenho colecionado muitas histórias, como a do Júlio agora, que contou uma história maravilhosa para gente. E eu perguntei para ele, será que essas histórias dariam um livro? E deu, né? Então, há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu lancei meu livro chamado Great Leader to Work, que é como os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar. E, Júlio, por sua fala, por você ter sido o primeiro aqui a falar, eu vou pedir para a turma da Unid, aí o Alisson, a turma me ajudar. Eu vou pedir, Júlio, para que você mande o seu endereço, que eu quero lhe presentear com o meu livro. Quero mandar meu livro aí para você. Que eu vejo que você é uma pessoa mega interessada. Tá vendo? Ganhou o prêmio. Já ganhou o prêmio só de participar na aula aí, Júlio. Aí, professor, deixa eu só terminar. Eu nunca desisti de nada. Nunca. O meu pai, minha mãe, a gente era uma família simples, humilde. Eu nunca desisti de nada. Só para fechar o meu diagnóstico, eu fechei o meu diagnóstico agora esse ano. Eu me tratei pela Pai Brasil, pela Pai daqui na minha cidade. A minha médica, ela não desistiu de mim jamais. Eu fiquei durante minha vida toda. Só que eu fazia enfermagem, eu tive que parar de fazer enfermagem por causa da minha condição, da minha doença, que não me permite a exercer essa profissão que é linda. Igual, a minha antiga turma, ela entra, estão quase todas lá não trabalhando comigo. E eu, como assistente, eu nunca mudei meu jeito. Meu olho brilha. Eles finalizaram o ano passado, em setembro. E eu não, o único da turma. Só que eu vejo lá eles entrando, meu coração fica feliz. Que eu vejo que eu fiz parte da história deles e fui motivação para eles continuar para terminar. E também eu nunca desisti de nada. Nunca. Nem eu, nem minha família. Minha família sempre está comigo nos momentos bom, ruim, momentos de dores, momentos de crise, um momento de sofrimento. A gente perdeu dois parentes de Covid, que eu não desejo para ninguém, no ano de 2021. Em menos de 15 dias, a minha tia e minha avó. Foi muito dolorido. Você vê a sua mãe entrando em depressão, entrando em crise de choro por causa... É dolorido. E minha avó, ela falava bem assim pra gente que é neto. Você pode ter tudo no seu corpo, mas a única coisa que não toma é o seu conhecimento. Quando ela me falou isso, ela me falou no ano de 2013. Eu estava finalizando o meu ensino médio. Daí para lá, eu consegui tudo que eu consegui hoje para mim ser alguém na vida, eu consegui bolsa. Eu fui aluno do Promatec, eu fui segurança do trabalho. As melhores notas eram minhas. Eu nunca desisti. Eu consegui a minha bolsa da minha faculdade de 50%. Eu não pago a minha bolsa de faculdade tudo. Eu nunca desisti de forma nenhuma. Eu sempre falo que a vida ela tem começo, meio e fim. E eu já sofri muito, professor. Não vou negar. Eu já sofri muito, principalmente no ensino médio. Eu sofri preconceito. No ensino fundamental, eu sofri preconceito. Eu já pesei 115 quilos por causa da minha doença, que eu não tinha achado o diagnóstico. Na hora que eu fechei o meu diagnóstico, para mim foi um alívio.
na hora. O exame que custou foi R$ 27.000. O pessoal da PAI e o pessoal do Hospital Einstein, que a gente fez um convênio. Mas na hora que fechou, professor, eu falo, eu não vou desistir de nada. Ô, E Júlio, lá no acho que essa é a grande frase que você traz para a gente, né? Da persistência, né? De não desistir. E isso, não tenha dúvida alguma, tem muito a ver com essa característica do que a gente está discutindo aqui na aula hoje, que é de grande líder, né? De sermos grandes líderes. Eu acho que uma coisa que eu tenho estudado muito é essa questão da persistência, que é diferente da insistência, né? Persistência é você tentar caminhos diferentes, insistência é você tentar o mesmo caminho, né? E a gente vê que você traz para a gente aí diversas histórias, diversos caminhos que você foi percorrendo, e isso tem a ver com liderança também. Essa liderança que constrói os melhores ambientes de trabalho, que emociona, como você nos emocionou lindamente. Agora estou vendo várias pessoas ali que realmente, né, emocionadas. E eu, sim, realmente me sinto honrado de ter você aqui hoje na nossa sala. Como eu disse, o pessoal, depois você vai mandar aí para o pessoal da Unid o seu endereço para me encaminhar e nós vamos mandar o presente para você aí, o livro Great Leader to Work. Afinal, você já mostra ser um excelente líder com a sua trajetória de vida, né? Super, super obrigado, Júlio, pela sua... Diga. Cauê, Ele pediu a palavra. depois eu vou anotar, Júlio, o seu contato, se você quiser deixar aqui Boa. abaixo, tá? No chat mesmo, a gente vai mandar o livro para você. Cauê, como o nosso tempo é um pouquinho reduzido, depois a gente pega essas insights. Júlia, a gente vai fazer um contato com você, não só por conta do livro, mas por outros critérios, te convidar para as outras aulas, para você poder participar, sentir como é que funciona aqui a instituição. E assim, acredito que o Cauê, que ele tem vários insights para passar, e a gente tem um tempinho um pouquinho reduzido. Eu queria na verdade, abrir, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta para o Cauê aqui no chat sobre liderança, tá? Que fica muito legal também o bate-papo. Quem tiver alguma dúvida, enfim, quiser fazer algum comentário, Cauê, porque assim, se o tempo desse, a gente poderia ouvir você. Nossa, assim, você tem milhares de histórias para contar, e eu queria fazer uma pergunta para você sobre sua visão de mercado mesmo, atual. Assim, quais são as principais habilidades hoje, competências que um líder precisa ter num ambiente de trabalho assim, em constante mudança? A gente está numa era, o pós-pandêmico, né, o futuro do trabalho. Quais são, assim, no seu ponto de vista, as principais habilidades hoje, assim, e competências que você enxerga aí para um líder poder aplicar isso num trabalho que está em constante mudança? Legal, Alisson, boa pergunta. E eu acho que essa é uma reflexão boa que a gente pode trazer para o pessoal que está assistindo, né? Que é o seguinte: liderança por si só já é uma competência. Acho que isso é legal o pessoal anotar aí que está anotando. Liderança é uma competência. Tem gente, Alisson, que ainda hoje imagina que existe liderança nata. Olha, o Alisson nasceu líder, ele é um líder nato. E o que a bibliografia, né, o que a literatura de liderança nos traz é que não existe liderança nata, ou seja, uma característica fenotipal no DNA da pessoa que fez com que ela seja mais ou menos líder do que a outra, né? Então, a liderança ela é realmente uma competência, e nós não podemos esquecer que competência ela é a união de 3 fatores: conhecimento, habilidade e atitude. O famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Olha, onde é que a gente constrói conhecimento quando o tema é liderança? Através de uma aula como essa, matriculando-se no MBA, lendo um livro como o que eu publiquei, vendo palestras na internet, aí você adquire conhecimento. 2, habilidade. Onde se adquire a habilidade de liderança? A habilidade, como qualquer outra, ela é feita na prática, é no campo. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Quem aqui dirige carro? Alguns aqui devem dirigir carro. Você deve ter tirado a sua carteira de habilitação para fazer uma prática, ou seja, tinha que ter aquela habilidade. Não foi assistindo uma apresentação de PowerPoint, imagina. Assisti uma apresentação de PowerPoint e agora eu vou lá dirigir o carro. Vai dar erro, vai dar ruim, né? E terceiro, e para mim, Alisson, esse é o mais importante de todos, é a letra A, que é a atitude. Tá?
É você querer ser líder e querer pelas razões corretas. E quando eu falo querer pelas razões corretas, muitas das vezes as pessoas querem se tornar gestoras numa empresa, não por conta de que eu quero ser gestor porque eu sei que vou influenciar mais as pessoas, porque eu vou desenvolver mais pessoas, porque eu vou poder ensinar mais as pessoas. Não. Elas querem ser gestores e gestoras por quê? Porque eu vou ganhar mais salário, né? Porque eu vou ter mais benefício, porque eu vou ter mais poder e influência. Então, quando a gente une essas 3 características, conhecimento, habilidade e atitude, a gente tem a competência necessária, que é liderança por si só. Então, essa é uma das maiores habilidades que a gente tem que ter. Que você perguntou, competências, né, Alisson? Que nós temos que ter no tempo de hoje é sermos verdadeiramente líderes. Isso me faz lembrar uma história, eu já passo para você, Alisson, para mediar aí as perguntas para a gente, nesses nossos 15 minutinhos finais. Eu trabalho também há alguns anos no Great Place to Work, como eu disse para vocês, né, que faz o ranking das melhores empresas para trabalhar. E nós temos um ranking mundial. É verdade. As melhores empresas do mundo para trabalhar. Então, essa consultoria, hoje, ela está presente em mais de 100 países. E a gente fez esse estudo, né? E alguns anos atrás, a empresa que ganhou o ranking mundial como a melhor empresa do planeta para trabalhar foi uma empresa chamada SAS, S-A-S, SAS, uma empresa de tecnologia, situada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E quando eles ganharam esse ranking, nós corremos até eles para perguntar, né, gente, mas por que vocês ganharam esse ranking? Qual foi a razão, tal? E o presidente da empresa, chamado Jim Goodnight, respondeu assim: eu acho que nós ganhamos esse ranking pelo seguinte motivo, porque nós sempre falamos para as nossas lideranças, abre aspas, trate bem as pessoas que trabalham aqui, pois elas trarão os melhores resultados. Repito, trate bem as pessoas que trabalham aqui, pois elas trarão os melhores resultados. Ou seja, é uma crença tão elementar, mas que, ao mesmo tempo, nos traz a reflexão de que essa empresa entendeu que o maior patrimônio que ela tem não são suas máquinas, não são seus softwares, não são seus ambientes físicos, mas sim as pessoas que compõem essa organização. Então, é a verdadeira valorização de pessoas. Isso é muito importante nos tempos atuais. E, como consequência, claro que isso não é a única coisa importante nos tempos de hoje, viu, Alisson? Tem tantas outras coisas, como inovação, como resiliência, mas tudo isso vem como reboque de termos uma grande liderança nas organizações. Esse é o meu ponto de vista. Tem mais perguntas aí? Obrigado, Cauê. Tem sim. Eu também quero dar um alô para o Alexandre Vaz. Já assisti uma aula dele de People Analytics também. Muito bom de coleta de dados sobre funcionários. Professor, muito bom ter o senhor aqui, tá? Inclusive, depois vamos marcar aí um bate-papo sobre esse tema aí que é tão importante hoje nas corporações, né? Que é essa análise de dados aí de funcionários. E você sabe muito, eu assisti o seu módulo aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, você começou super bem, mas você soltou um senhor agora que acabou comigo, né, cara? Que isso, que isso. É só uma maneira mesmo, a gente é acostumado mesmo. Cauê, eu queria que você comentasse, porque eu acho que é uma das principais habilidades assim, hoje é ter inteligência emocional, né, nas tomadas de decisões. Porque realmente no dia a dia, na correria, a gente sai um pouco, né, às vezes, do nosso equilíbrio, enfim. E eu me espelho, eu vejo que você é uma pessoa bastante equilibrada, assim, pelo menos eu acredito, mas eu acho que todo mundo tem seus turbilhões na vida, não é fácil, né? Eu queria saber sobre essa habilidade de inteligência emocional, assim, como buscar
onde adquirir? Eu sei que por cursos, mas assim, o que você indica? Porque é uma habilidade de um líder até isso. O que você indica? Inclusive na nossa enquete lá no grupo foi das escolhas foi inteligência emocional. Ainda mais no tempo de hoje. O que você tem para falar para nós sobre essa questão sobre inteligência emocional que é tão importante para uma liderança? Muito bom, Alisson. Obrigado pela pergunta. A gente sabe que o tema de inteligência emocional tem um autor que ele é mais do que reconhecido por estudar esse tema, chamado Daniel Goleman. Acho que é legal as pessoas que quiserem aprofundar esse tema. Tem alguns livros dele, livros gostosos de ler, fáceis de ler, da inteligência emocional. Daniel Goleman. E o Daniel Goleman ele traz para a gente que a inteligência emocional ela é formada por alguns fatores. Ela não é formada por uma coisa única. Mas aqui, até pelo tempo, né, não vai dar para falar de todos os fatores, eu queria falar do que o próprio Daniel diz que é o principal, talvez o mais importante para você ter mais inteligência emocional. E esse fator, Alisson, é autoconhecimento. As pessoas que cada vez mais procuram ferramentas de autoanálise, de se conhecer, elas acabam, por sua vez, tendo mais inteligência emocional em suas tomadas de decisão, né, nos momentos em que precisa desenvolver algo com o time, nos momentos em que precisa tomar uma decisão crucial, derradeira. Por exemplo, no nosso módulo, né, de liderança, a gente fala momentos difíceis, por exemplo. Às vezes o líder tem que fazer um desligamento de uma pessoa do time. Como fazer isso? Né? Aí a inteligência emocional ela é mais do que bem-vinda. Né? Então, de novo, para ter inteligência emocional, alguns fatores são importantes. O principal deles, segundo o Daniel Goleman, é o autoconhecimento. E autoconhecimento, onde que a gente adquire? Quais são as ferramentas? Né? Bom, são tantas. Uma delas, mais do que necessária, no meu ponto de vista, é a terapia. Né? A pessoa tem esse processo terapêutico e a terapia, há um tempo atrás, talvez até hoje ainda, tem um certo preconceito. Né? As pessoas acham, eu não estou doido, eu não estou louco, para que eu vou fazer terapia? Mas a terapia não é para as pessoas que estão necessariamente sofrendo de algum distúrbio psicológico, né? ou algum tipo de disfunção psicológica, mas sim de pessoas que querem se conhecer e se autoconhecer cada vez mais. Então, é um convite, eu falo assim, todo e qualquer líder, gestor e gestora de pessoas, né, que é o meu público principal, deveria estar fazendo análise. Por quê? Porque isso é importante para si mesmo, né, se autoconhecer. Eu vou terminar, Alisson, essa minha resposta com uma história que eu tenho com uma professora de liderança. Tá? Eu, alguns anos atrás, fiz um MBA também, né, de liderança, fui atrás desse conhecimento, né? E uma professora muito boa mesmo, eu brinco que a cada 10 frases que ela soltava, Alexandre Vaz, aí, professor, ela falava a cada 10 frases, Alexandre, 8 autores eram citados. Eu falei, gente, ela tem uma biblioteca na cachola, né? Qual é possível ela citar tanto autor assim, né? Só que quando chegou no final da aula, Alexandre, ela falou assim, turma, agora eu vou falar para vocês qual que é a principal habilidade de um líder, só que dessa vez eu não vou citar nenhum autor, eu vou fazer uma metáfora. E é por isso que eu marquei até hoje, porque metáfora eu acho mais fácil de marcar na cabeça, né? Ela falou assim, quem é verdadeiramente líder deve o tempo inteiro pendurar em seu pescoço uma plaquinha, e essa plaquinha fica pendurada aqui assim na altura do peito, com a seguinte frase: em obras. E isso chamou muito a atenção do turma, sabe? Como assim, professor, em obras? O que é em obras? O pessoal começou a ficar, né, entusiasmado com aquela ideia. E a professora acrescentou com uma frase que, de tão linda, eu decorei. E essa frase dizia o seguinte, abre aspas, a liderança é uma arte. E a principal obra desse artista é ele mesmo. Fecha aspas. Repito, a liderança é uma arte. E a principal obra desse artista é ele mesmo. Portanto, a liderança tem essa arte do autoconhecimento. E o autoconhecimento, Alisson, é um dos principais ingredientes de termos uma boa inteligência emocional. Oh, que isso, hein? Nossa, muito boa resposta. Obrigado, professor. Imagina. A Aline, ela perguntou como lidar com chefes rígidos. Essa é Opa. boa, hein? Boa! Como lidar com chefes rígidos, hein? Eu me lembro aqui que eu já tive vários chefes rígidos e eu nunca soube lidar com eles, de verdade. Boa pergunta, Aline. E aí?
me conta aí, Cauê, Vamos lá? o Alexandre também com a experiência dele, como Por lidar favor. aí, como lidar com esses chefes rígidos, assim, que é aquele calo, né, no Aham. pé, nos nossos pés. Vamos lá, né? Eu acho que é muito boa pergunta, Aline. Obrigado aí. Não sei nem se é o caso, né? Se você está vivenciando isso ou não. Vamos ver se nossa resposta pode te ajudar aqui, né? O que eu vejo quando eu falo com os líderes? Primeiro, eu nunca quero que os líderes, Aline, confundam quando estão participando de minha aula, de uma palestra, de um treinamento meu, que ser um bom ou uma boa líder significa ser um líder bonzinho. Porque não é isso que eu vendo. Eu não estou vendendo você ser um líder bonzinho. Eu estou vendendo você ser um líder, uma líder justa. E que a partir dessa justiça, você entenda que você não precisa seguir necessariamente uma cartilha, porque, aliás, essa cartilha, inclusive, nem existe. Se existisse, ela já teria sido vendida muito cara. Né? Não existe uma cartilha. Existem caminhos, e aí por isso a gente vai escrevendo literatura, livros, enfim, que a gente vai ver. Histórias, né, como a gente vai ouvindo. Mas temos que avaliar se essa rigidez está mais estimulando as pessoas do que desestimulando. Essa é a primeira coisa que eu acho que é importante se avaliar. Calma lá, essa rigidez me estimula ou me desestimula? Segunda coisa que deve se avaliar é que você até pode ser um líder rígido e ser um líder espetacular, desde que você não perca a candura, desde que você não perca o respeito. Dá para entender? Então, a gente, por exemplo, se você vai até nos esportes, eu gosto muito de avaliar, eu gosto muito de esporte, né? Você vê grandes líderes que são super rígidos com seus atletas, mas conseguem os estimular ao ponto de eles serem grandes atletas vencedores, mas quando você conversa com aquele atleta, você tem que entender se, de fato, aquele líder não está perdendo o respeito, não está ultrapassando esse limite da rigidez. Do contrário, a gente começa a observar coisas negativas como burnout, até como, por exemplo, me lembrei agora, na última Olimpíada que tivemos, uma das maiores atletas da Olimpíadas, que era promessa de medalha de ouro em várias das modalidades, era a Simone Biles, né? Da ginástica olímpica. E ela revela para o mundo, em meio à competição, que ela estava com uma questão psicológica, ou seja, ela não tava, o corpo dela não estava respondendo à mente, ela não estava bem, e ela desistiu de competir. Para mim, essa foi a maior medalha de ouro que ela ganhou na vida, no meu ponto de vista. Ela revelar para o mundo que esse é um problema que qualquer um pode ter, inclusive uma pessoa de alta performance como era ela. Essa, para mim, foi a maior medalha que a Simone Biles pode ter levado na vida. Né? Eu lembro que uma vez, nesse momento da Olimpíada, a Hortência, nossa jogadora de voleibol, de basquete, né? Hortência, ela falou, que bacana que ela está falando isso, porque na minha época, se isso acontecesse, a pessoa perderia tudo. Nossa, essa é fraca, essa não presta mais, é uma atleta que não vale a pena mais investir. Hoje, ela está revelando para o mundo um problema que muitos e muitos podem vivenciar, não só no esporte, mas no trabalho como um todo, né? Show, muito bom. Arrasou, como sempre. Professor, eu tenho mais uma pergunta que eu recebi no meu privado. Boa! Que depois a gente faz as considerações aí, finais, é sobre motivação, né? Eu vi que você começou falando sobre a Laura, né? Ali uma das principais, sua primeira chefe ali, e que ela com certeza te inspirou, né? Em alguns momentos, mas como se motivar? Como que um líder se motiva dia a dia? É claro que o dinheiro, o salário, sempre nós olhamos muito pela questão financeira, de um bom salário, de um excelente cargo, mas como se motivar além disso? Como se motivar para lidar com... Qual que é o principal ponto de motivação para você para encarar o dia a dia de uma liderança? Boa, boa. Eu gostei muito da pergunta, até porque ela tem um conceito correto na pergunta que você fez, que é se motivar. Eu até achei que a sua pergunta ia para outro lado, que era como que o líder pode motivar o time. E aí a resposta seria, Alisson, o líder não motiva o time. O líder não motiva. Sabe por quê? Porque a motivação é um conceito intrínseco. É de dentro para fora, não de fora para dentro. O líder está fora de mim. O gestor está fora de mim, né?
Ele não pode me motivar. O que ele pode fazer, o líder, é criar condições no ambiente de trabalho em que isso faça com que eu queira tirar isso dentro de mim. E aí vem a sua pergunta. O que faz as pessoas quererem se motivar nos tempos de hoje? E eu vou responder isso não de achismo, tá? Mas de pesquisa. As pesquisas dos Great Place to Work revelam já há muitos anos que o principal fator de motivação das pessoas quererem continuar a trabalhar naquela empresa, como você falou, é acordar e ir trabalhar no dia a dia, sabe qual que é? Não é salário. É oportunidade de desenvolvimento. É oportunidade de aprendizagem. É de você perceber que naquela empresa você tem a oportunidade de crescer, de se desenvolver. E, claro, como consequência, vai acabar tendo eventualmente uma questão salarial, por conta da oportunidade, não pelo salário em si, né? Segunda coisa, então, em segundo lugar no pódio. Então, primeiro, crescimento e desenvolvimento. Segundo, qualidade de vida. Sim, pessoal, isso está sendo cada vez mais valorizado nos tempos de hoje. As pessoas querem ter vida também fora do trabalho. E querem, e merecem e devem ter vida fora do trabalho, né? Então, essa qualidade de vida que deve ser muito observada. Em terceiro lugar, alinhamento dos valores. Você perceber que os seus valores internos combinam com os valores que a empresa prega e faz. Não só que prega, mas prega e faz. Quantas e quantas empresas têm belos e lindos valores, mas que não são praticados, né? Aí sim, em quarto lugar vem o salário e em quinto lugar vem estabilidade, ok? Então aqui a resposta com um dado do Great Place to Work dos 5 fatores de motivação das pessoas quererem acordar e voltar a trabalhar todos os dias naquela empresa. Show, show. Obrigado. Professor, inclusive trazendo insight para essas informações que você trouxe, está acontecendo muitas. Eu estou lendo algumas notícias que empresas estão buscando adotar aquela jornada de segunda a quinta, né? Ok. No Brasil, inclusive na Europa e alguns outros países, isso, Irlanda, né, etc., já vem ocorrendo. Como que você enxerga isso no Brasil? Claro que não todos os profissionais vão ter essa oportunidade de segunda a quinta, mas como que você enxerga essa possibilidade de ter uma jornada reduzida? Comenta aí qual que é a sua visão sobre essas notícias que estão vindo à tona em relação a essa jornada menor aí de trabalho. É interessantíssimo observar isso, Alisson, porque essas empresas que já estão fazendo os testes, né, de trabalhar 4 vezes na semana, né, perceberam que não houveram perda de produtividade, né? Então, calma lá, não teve perda de produtividade, então como que a gente pode fazer, né, para realmente propiciar isso às pessoas? Eu acho que ainda, no meu ponto de vista, é algo muito inicial, ou seja, temos algumas poucas empresas que começaram a fazer, mostrar os dados, algumas outras já começam a ter um movimento. Na verdade, é uma coisa muito embrionária, no meu ponto de vista ainda, tá? E é claro que isso não será para todas as empresas, como você muito bem disse, algumas não têm como fazer esse tipo de trabalho, mas se realmente for comprobatório, as empresas vão começar a experimentar. Por quê? Porque isso vai começar a ser, já que qualidade de vida é o segundo fator de motivação, os melhores talentos vão começar a querer ir para onde? Para as empresas que mais conseguem ofertar esse tipo de trabalho, ou seja, trabalhos mais flexíveis, trabalhos com uma jornada um pouco mais reduzida, por exemplo, né? Então, tem sido algo de ponto de atenção das empresas, inclusive no Brasil, para começar a fazer esses movimentos. Algumas outras já fazem movimentos mais flexíveis, né? De trabalhar, sim, 5 vezes por semana, mas, eventualmente, um movimento híbrido. Então, você pode ter 3, 4 vezes na semana para ficar em casa e vir uma vez só trabalhar. Na semana retrasada, eu tive lá na Bayer, uma grande empresa, né? Bayer, o famoso slogan, né? Se é Bayer, é bom, né? E a gente foi lá presencialmente, lá em São Paulo, né? Visitou. E a empresa, Alisson, era uma quinta-feira chuvosa em São Paulo. A empresa estava deserta, não tinha quase ninguém. E ela falou, não, aqui nesse site trabalham quase 2.000 pessoas. Elas estavam trabalhando? Estavam, mas cada uma no seu ambiente, né? Porque, puxa, devia ter que sair de São Paulo, chuva, aquele trânsito, ia perder qualidade de vida, ou seja, até são mais produtivas. Então, é um movimento muito embrionário ainda, mas eu acho que no futuro pode ser que a gente pense assim, fale para os nossos filhos e netos, sabe, Alisson? Olha, no meu tempo a gente trabalhava segunda a sexta, né? Vai saber. Legal, legal.
É bom, né? Eu também busco qualidade de vida. Eu acredito que essa questão da produção aí de trabalho com uma jornada reduzida, ela consegue, o colaborador consegue entregar, assim, depende do perfil, né? Exato. Enfim. Cauê, nosso tempo ele tá se esgotando, é um bate-papo de 1 hora. Eu tenho uma última pergunta para você, é uma pergunta pessoal mesmo. É uma pergunta pessoal. Mas, assim, de antemão, quero agradecer a todos aqui. Só lembrar que a UNID, nós temos uma especialização em liderança, desenvolvimento e inovação, com a coordenação do Cauê. Vocês que se inscreveram no evento, nós vamos encaminhar para o e-mail, enfim, essas informações do projeto, mas nós não estamos aqui para vender, na verdade, essa especialização, até porque o nosso grupo lá do evento, ele vai se manter nos próximos meses, porque é uma proposta da UNID trazer mensalmente esses eventos, esses bate-papos, com a verdade, trazer conhecimento mesmo e agregar valor na vida das pessoas. Nós temos um propósito também, além da questão da especialização para vocês, tá bom? Então, peço que vocês não saiam do grupo, quem estiver lá, porque todos os meses terão esses bate-papos aqui com outros temas, né? Inclusive, nós estamos com o professor Alexandre Vaz aqui também, que vamos convidá-lo para falar um pouco sobre a área dele, de dados, que hoje é, assim, indispensável, né? Falar sobre People Analytics nas empresas, e até quero agradecer, como eu disse, a presença dele aqui. Imagino que no dia a dia seja muito corrido para ele, para o Cauê também, então vocês Obrigado, professor. Uma tirar um honra tê-lo tempinho aqui para na estar aula, viu? aqui Imagina, nesse gente. bate-papo, Tô na entendeu? empresa ainda aqui. Ainda vou continuar aqui o terceiro round. De boa, Tá imagina. certo, e Prazer. eu agradeço mesmo pela disponibilidade, professor. E eu mesmo vou te chamar, junto com a coordenação, para a gente marcar uma live para o senhor debater aqui também comigo, né, e com outros, sobre esse tema tão importante hoje no dia a dia. Tá bom? Obrigado de verdade. E a pergunta, assim, pessoal para você, você como diretor da You Leader Brasil, tem essa vasta experiência aí, lançou o seu livro, enfim, coordenador, pela toda a etapa, experiência que você tem de vida, hoje o Cauê, o que ele busca na liderança dele? Hoje, assim, qual que é o seu principal... eu sei que eu nem vou falar de motivação, mas assim, nós sempre temos que aprender cada vez mais. O que você busca hoje para agregar ainda mais valor nesse conhecimento que você tem? Porque você tem bastante conhecimento, mas o que falta para você ainda? Eu queria, é uma pergunta mesmo pessoal, assim, o que você poderia trazer para nós nesse momento? Alisson, que bela pergunta. Até me faz, é uma autoanálise, inclusive, né? Opa, pera, deixa eu pensar, né? Assim, sobre esse tema. Mas eu sempre penso sobre isso, né? Qual que é o próximo passo, né? Qual que vai ser meu próximo movimento ou próxima conquista e por aí vai. Mas geralmente, Alisson, essas oportunidades que eu fui tendo, ser coordenador aqui na Unid, né? Ser diretor, estar, né? Na verdade, né? Estar diretor de uma empresa, sócio-diretor de uma empresa, lançar um livro, né, ser autor de um livro, eu apresentei o TED. Nenhuma dessas coisas foram planejadas. Eu acho que essa é uma lição que eu levo para a vida e acho que posso passar para vocês, sabe? Mas não significa que elas não foram conquistadas. Foi uma conquista, mas não foi um planejamento. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu vou aqui trabalhar 10 anos, ficar colecionando história para daqui 10 anos lançar um livro. Eu vou ficar mandando mensagem lá para o Alisson para ele me ver e me chamar para ser coordenador da Unid. Isso não aconteceu, né? O que eu acho? Uma vez, algum tempo atrás, quem me respondeu de forma brilhante isso foi alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade de participar de um curso de gestão de 5, 6 dias, uma imersão, e aí eles proporcionavam, Alisson, um almoço com os participantes. Ou seja, a gente almoçava para fazer network, né? Aí sentou na mesa de almoço comigo um diretor de uma grande empresa do Rio de Janeiro de óleo e gás. Uma empresa enorme, assim, pensa numa empresa grande, era essa empresa. E esse cara que estava do meu lado, almoçando do meu lado, era um dos principais diretores dessa empresa. Aí uma colega na mesa perguntou assim para ele: como é que você conquistou essa posição? Como é que você chegou a ser diretor? E ele falou: olha, eu trabalho nessa empresa há mais de 30 anos. Entrei nela como estagiário. E quando eu era estagiário, tudo o que eu pensava era: o que eu posso fazer para ser o melhor estagiário possível? E assim eu trabalhava. Aí sabe o que aconteceu? Eles me efetivaram. Aí quando eu era analista, tudo o que eu pensava é como que eu posso ser o melhor analista. Aí sabe o que aconteceu? Eles me promoveram para analista 2. Ou seja, ele não pensava no próximo degrau.
ele pensava no degrau atual ser o melhor que ele podia e, de uma certa maneira, isso acabava fazendo com que as pessoas ouvissem, né, vissem aquela possibilidade e levassem a oportunidade para ele. Alisson, o que eu estou fazendo hoje? O melhor que eu posso no meu hoje. A melhor aula que eu pude dar agora para vocês foi essa, entendeu? O melhor trabalho que eu posso fazer na semana que vem, nos treinamentos que eu vou dar, nas palestras que eu vou dar, serão aqueles. E isso vão cavando oportunidades e vão abrindo portas. E aí, quando essas portas abrem, a gente vai tendo a oportunidade de entrar por elas ou não. É o que eu faço hoje. Procuro pensar no meu hoje. E não é fácil. No mundo em que a gente sempre está ansioso, assim, né? A gente sempre pensando no amanhã, mas é ser o melhor que a gente puder hoje. Isso vai abrindo portas. Obrigado, professor. Bela resposta. Vou levar isso aí para a vida também. Eu acho que nós temos que fazer o melhor que nós podemos sempre, né? Todos os dias. Pessoal, quero agradecer mais uma vez imensamente a disponibilidade de todos vocês, tirar o tempo de vocês para nos acompanhar. E dizer que nós estamos todos, a partir de agora, todos os meses, nós estaremos fazendo esses bate-papos aqui com diversos temas envolvendo não só liderança, mas marketing, comercial, projetos, processos. Esse é o nosso compromisso aqui da UNID com a educação, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Cauê, obrigado, Alexandre, obrigado a todos, a Aline, o pessoal que estava aí presente, o Júlio também, que trouxe uma história brilhante aqui para nós, né, de superação. Obrigado, viu, Júlio, de inclusão aí, por todos os seus desafios que você teve na vida. Nós vamos terminar por aqui, eu vou fechar aqui. Tem alguma outra consideração que você queira fazer, Cauê? Alguém, enfim... É só agradecer também ao pessoal nessa 1 hora, nessa noite de quarta-feira, assim, o pessoal, né, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas quis entrar aqui, né, voluntariamente para aprender. Eu brinco assim, sabe, Alisson? Se cada um aqui saiu nessa 1 hora um pouquinho melhor do que entrou, a nossa missão já foi mais do que cumprida. Obrigado pelo tempo de vocês e espero vê-los em uma outra oportunidade. Professor Alexandre, muito obrigado pela honrosa presença também. Obrigado, Júlio, você brilhou. Obrigado por brilhar na nossa aula aqui hoje. E a UNID, obrigado de coração. Obrigado, Alisson.